O silêncio da cobertura luxuosa contrastava com o caos mental de Ricardo Mendonça naquela noite. O relógio de parede marcava 23h40 e o magnata da tecnologia ainda vestia o mesmo terno impecável do voo. Sua vida era uma sequência interminável de contratos, reuniões e aquisições, uma existência cronometrada onde cada minuto valia milhões. Seus dedos deslizaram sobre a mala preta premium que acabara de trazer do aeroporto. Algo estava errado. O peso parecia diferente. Textura, ligeiramente alterada. Uma sensação incômoda o invadiu enquanto girava a combinação do cadeado. Algumas vezes, o destino se apresenta nos momentos mais inesperados. Para Ricardo Mendonça, bilionário do setor tecnológico, um simples erro no aeroporto mudaria sua vida para sempre. A tampa se abriu lentamente. Não havia laptops, contratos ou relatórios financeiros. Em vez disso, um universo de cores e traços saltou aos seus olhos cansados. Cadernos, desenhos, um romance manuscrito. O coração do homem que comandava um império de tecnologia acelerou como não fazia há anos. Entre as páginas de um talento desconhecido, algo despertou dentro dele, uma sensação que nenhuma aquisição milionária jamais provocara. O que aconteceria se um homem que poderia comprar qualquer coisa descobrisse que o que realmente precisava não estava à venda? As pontas dos seus dedos, habituadas aos teclados de última geração, agora tocavam com reverência as páginas daqueles cadernos, como se temesse quebrá-los. Pela primeira vez em muito tempo, Ricardo Mendonça sentia algo que seu dinheiro jamais pôde comprar. Curiosidade genuína. 12 horas antes, o aeroporto de Guarulhos fervilhava com o movimento. Típico de uma sexta-feira. Ricardo caminhava apressado pelo terminal, telefone pressionado contra o ouvido. Sua presença imponente abria caminho naturalmente entre a multidão. O voo de 5 horas de Nova York tinha sido produtivo. 3 videoconferências, 27 e-mails respondidos e uma aquisição empresarial praticamente fechada. Quero os contratos revisados até segunda-feira, sem exceções. Ordenava ao telefone enquanto se aproximava da esteira de bagagens. Seu olhar, treinado para identificar oportunidades de negócio em frações de segundo, agora vagava, distraído pela procissão de malas que desfilavam à sua frente. Uma mala preta premium deslizou para perto. Mesma marca da sua. Mesmo modelo. Ricardo a pegou automaticamente, verificando apenas o peso familiar e a resistência da alça. Ao puxá-la, continuou sua caminhada determinada em direção à saída, onde o motorista já aguardava com a porta aberta do sedã executivo. Sobre aquela startup de biotecnologia, quero uma análise completa para amanhã. Os números parecem promissores, mas preciso de certeza antes de assinar qualquer coisa. O tráfego de São Paulo se movia lentamente naquela noite. Ricardo aproveitou cada sinal vermelho para responder mais e-mails. Seu reflexo no vidro escuro do carro mostrava olheiras profundas que nem o terno italiano conseguia disfarçar. 42 anos vividos como se fossem 100, um império. Construído sobre ambição implacável e um preço pessoal raramente contabilizado. Em seu apartamento, após dispensar assistentes e ignorar 3 chamadas da diretoria, Ricardo finalmente permitiu-se um momento de descompressão. Foi quando notou o detalhe. O adesivo discreto da companhia aérea estava posicionado no lado esquerdo da mala, não no direito como na sua. Quando abriu a mala, Ricardo encontrou algo que nenhuma fortuna poderia comprar. Seu mundo, meticulosamente controlado em cada detalhe, acabara de se desestabilizar completamente. Um caderno de capa azul marinho capturou sua atenção imediatamente. Ao abri-lo, Ricardo deparou-se com desenhos de uma delicadeza impressionante. Retratos de pessoas comuns em momentos triviais. Uma senhora alimentando pombos, um pai ensinando a filha a andar de bicicleta. 2 adolescentes compartilhando fones de ouvido. Cada traço revelava não apenas técnica refinada, mas uma sensibilidade rara para captar a vulnerabilidade humana em cenas cotidianas. Ricardo virou as páginas lentamente
esquecendo-se completamente das notificações insistentes do celular. Uma mulher olhando pela janela de um trem, com um olhar tão profundamente melancólico que ele quase podia sentir o peso daquela tristeza. Um casal de idosos de mãos dadas em um banco de praça, com rugas tão detalhadamente desenhadas que pareciam contar a história de cada ano vivido juntos. No segundo caderno, descobriu um manuscrito, páginas e páginas preenchidas por uma caligrafia firme mas delicada. Caminhos Cruzados, dizia o título na primeira página. Ricardo começou a ler e sentiu uma conexão perturbadora com a narrativa. A história de um homem que construiu um império à custa de sua humanidade. E como um encontro inesperado o forçou a confrontar o vazio que existia por trás de todas as suas conquistas. Assustadoramente familiar. Com dedos ligeiramente trêmulos, continuou explorando o conteúdo da mala. Entre as roupas cuidadosamente dobradas, encontrou uma pequena etiqueta de identificação. Propriedade de Helena Souza. Em caso de perda, contatar. Seguido de um número de telefone e um e-mail. Helena Souza. O nome ecoou na mente de Ricardo com uma ressonância inexplicável. Quem seria essa mulher capaz de capturar com tanta precisão os detalhes invisíveis da existência humana? Como seus desenhos conseguiam expressar emoções que ele próprio havia esquecido como sentir? Naquele momento, pela primeira vez em anos, o homem que controlava o destino de milhares tomou uma decisão sem calcular os riscos. Pegou o telefone e, ignorando 3 chamadas da diretoria e 2 notificações de emergência do departamento financeiro, digitou o número de Helena Souza. Desistiu antes de completar. Não, um telefonema seria impessoal demais. Um e-mail, frio demais. Essa situação exigia algo que Ricardo raramente oferecia a qualquer pessoa: sua presença real, não apenas sua assinatura digital ou sua representação corporativa. Um encontro, pessoalmente. A decisão estava tomada, e estranhamente, ele se sentia mais vivo do que em anos. Ao amanhecer, Ricardo já havia acionado sua equipe para localizar Helena Souza. Seu assistente pessoal parecia confuso com a urgência da situação, uma prioridade máxima para encontrar a dona de uma mala perdida, quando negociações multimilionárias esperavam atenção. Cancele meus compromissos de hoje. Senhor, temos a reunião com os investidores chineses às 11 e... Cancele tudo. Isso é mais importante. A determinação de Ricardo desconcertou todos ao seu redor. Em menos de 2 horas, sua equipe de segurança privada havia localizado Helena Souza, professora de artes em uma escola municipal na periferia de São Paulo. 34 anos, solteira, formada em belas artes com especialização em literatura. Salário mensal equivalente ao que Ricardo ganhava em aproximadamente 2 minutos. As fotos de reconhecimento mostravam uma mulher de cabelos cacheados e roupas simples, carregando materiais artísticos para dentro de um prédio escolar com paredes desgastadas. O contraste com o mundo de Ricardo não poderia ser mais evidente. Enquanto seu motorista percorria o trajeto para a escola, Ricardo folheava novamente os desenhos de Helena. Cada página parecia revelar mais sobre sua criadora, alguém que enxergava beleza onde a maioria das pessoas via apenas o ordinário. Quando foi a última vez que ele mesmo havia parado para observar o mundo dessa forma? O sedã executivo entrou em um bairro onde mansões davam lugar a casas modestas e comércios familiares. As ruas, menos cuidadas que as do centro financeiro, e contavam histórias diferentes das que Ricardo estava habituado. Crianças brincavam em uma praça simples. Vendedores ambulantes ofereciam frutas frescas. Um grafite colorido cobria o muro da escola municipal onde Helena trabalhava. Esse era um mundo que Ricardo conhecia apenas através de relatórios socioeconômicos e análises demográficas para a expansão de mercado. Agora, observando pelas janelas escuras do carro, sentia-se estranhamente como um visitante em sua própria cidade. Chegamos, não, senhor? Ricardo respirou fundo, ajustando instintivamente a gravata. Pela primeira vez em muitos anos,
Sentia-se nervoso. Os desenhos de Helena haviam aberto uma janela para um universo que seu dinheiro jamais pudera comprar. Autenticidade. A sala de arte era um pequeno caos colorido. Painéis de pinturas estudantis cobriam as paredes. Potes de pincéis ocupavam mesas improvisadas. E no centro daquele universo multicolorido, Helena Souza orientava uma adolescente sobre técnicas de sombreamento. Ricardo permaneceu na porta por alguns instantes, observando. Helena movia-se com uma energia tranquila. Seus gestos precisos quando demonstrava o uso do lápis. Sua voz calma ao explicar conceitos. Seus cabelos cacheados estavam parcialmente presos, deixando alguns fios emoldurarem seu rosto concentrado. Havia tinta em seus dedos e uma mancha azul na manga de sua blusa. Posso ajudar? Helena finalmente notou sua presença. O contraste era absurdo. Ricardo em seu terno italiano impecável, segurando a mala preta premium, no meio daquela sala repleta de arte inacabada. Por um instante, ele esqueceu o discurso mental que havia preparado. Meu nome é Ricardo Mendonça. Creio que isso pertence a você. Helena franziu o senho, reconhecendo sua mala. A confusão inicial logo deu lugar à compreensão. E você pegou minha mala no aeroporto. E você a minha, presumo. Um silêncio desconfortável pairou entre eles. A aluna de Helena observava a cena com curiosidade. Ana, por que não termina seu desenho enquanto converso com o Sr. Mendonça? Dom Ricardo seguiu Helena até um pequeno pátio interno. O barulho de crianças jogando bola ecoava ao fundo, um mundo totalmente distante das salas de reunião silenciosas que ele frequentava. Sua mala está no meu apartamento. Posso buscá-la. E trazer ainda hoje, ofereceu Helena. Não há pressa. Na verdade, Ricardo hesitou, percebendo o quanto seu interesse poderia parecer invasivo. Pai, seus desenhos e seu manuscrito. Peço desculpas pela intromissão. O rosto de Helena endureceu imediatamente. Você leu meu romance? Sua voz carregava indignação controlada. Apenas algumas páginas. É realmente extraordinário. E isso lhe dá o direito de invadir minha privacidade? A reação defensiva pegou Ricardo de surpresa. Em seu mundo, elogios vinham acompanhados de sorrisos e gratidão, não de confronto. Achei que ficaria feliz em saber que seu trabalho é admirável. Helena cruzou os braços, estudando-o, com crescente irritação. Você acha que pode simplesmente aparecer e comprar meu tempo? Como faz com tudo na sua vida? A pergunta atingiu Ricardo como um soco no estômago. Como ela sabia quem ele era? Reconheci seu nome. Sua empresa está comprando terrenos neste bairro para construir um complexo comercial. 50 famílias serão desalojadas. Ricardo ficou sem palavras pela primeira vez em anos. Nos conselhos administrativos, ele sempre tinha a resposta certa. Aqui, diante desta mulher de jeans desbotado e mãos manchadas de tinta, ele se sentia estranhamente vulnerável. Não vim aqui para falar de negócios. Então por que veio, Sr. Mendonça? Uma excelente pergunta para a qual, surpreendentemente, ele não tinha resposta. 2 semanas se passaram. A mala de Ricardo havia sido devolvida, assim como a de Helena. O episódio deveria ter terminado ali. Um erro corrigido, uma breve interação entre 2 mundos que nunca deveriam se cruzar. Mas Ricardo não. Conseguia esquecer aqueles desenhos. Nem o manuscrito, nem a forma como Helena o enxergara completamente, através de todas as camadas de poder e privilégio. Em uma decisão que chocou seu conselho diretor, Ricardo suspendeu o projeto imobiliário no bairro de Helena. Precisamos reavaliar o impacto social, foi sua justificativa oficial. A não oficial permanecia um enigma até para ele mesmo. Numa terça-feira chuvosa, Ricardo entrou novamente na escola municipal. Desta vez, sem terno, sem motorista esperando, sem a aura de poder que normalmente o acompanhava. Vestia jeans, uma camisa simples e óculos que raramente usava em público. Estou interessado no curso noturno de desenho, disse a secretária da escola, que claramente não o reconheceu. Foi assim que Ricardo Mendonça, o homem cuja assinatura valia milhões,
Tornou-se apenas mais um aluno na turma de artes para adultos da comunidade, ministrada por Helena Souza. Ela o reconheceu imediatamente, claro. Seu olhar revelava surpresa e desconfiança. O que está fazendo aqui? Aprendendo a desenhar. A resposta simples desarmou Helena momentaneamente. Nas semanas que se seguiram, Ricardo descobriu como era ser verdadeiramente terrível. Em algo. Seus desenhos eram desajeitados, seus traços inseguros, as proporções sempre erradas. Para alguém acostumado à excelência em tudo, a experiência era simultaneamente humilhante e libertadora. Você está segurando o lápis como se ele fosse assinar um contrato, observou Helena certa noite, ajustando a posição da mão dele. Desenhar não é sobre controle, é sobre liberdade. Lentamente, as barreiras entre eles começaram a ceder. Ricardo aprendeu a rir de seus próprios fracassos artísticos. Helena começou a ver além do magnata, encontrando o homem que há muito tempo havia se perdido em meio às responsabilidades de seu império. Por que continua vindo? Perguntou ela uma noite, enquanto guardavam os materiais após a aula. Os outros alunos já haviam partido. Ricardo olhou para seu último desenho, uma tentativa desastrosa de retratar um vaso de flores. Porque aqui, ninguém espera que eu seja perfeito. Ninguém depende das minhas decisões. Ninguém me olha esperando respostas. Helena estudou seu rosto por um momento, vendo algo que nem as lentes de seus óculos podiam esconder. A solidão profunda de um homem que tinha tudo e nada ao mesmo tempo. E o que você vê quando olha para seus desenhos? Um homem aprendendo a enxergar o mundo novamente, respondeu ele, com uma honestidade que surpreendeu a ambos. A manchete do jornal econômico foi impiedosa. Magnata da tecnologia frequenta curso de arte em escola pública. Novo hobby ou estratégia para a aquisição de terrenos. Helena jogou o jornal sobre a mesa do café onde haviam combinado de se encontrar. O rosto de Ricardo, capturado saindo da aula de arte, estampava a primeira página. A foto secundária mostrava o prédio da escola, com uma legenda questionando seu real interesse na propriedade. Você nunca cancelou o projeto imobiliário, não é? A voz de Helena tremia ligeiramente. Tudo isso foi uma estratégia elaborada para conseguir a simpatia da comunidade. Helena, isso não é verdade. Eu realmente cancelei o projeto. Então por que ainda vejo agentes imobiliários fotografando o bairro? Por que recebo ligações de corretoras oferecendo avaliações gratuitas para moradores? O rosto de Ricardo endureceu. Alguém em sua empresa estava agindo pelas suas costas. Vou resolver isso imediatamente. Você ainda não entende. Helena balançou a cabeça, a decepção evidente em cada traço de seu rosto. Isso não é sobre resolver um problema de negócios. É sobre você ter mentido para mim desde o início. Eu nunca menti. Você se apresentou como um aluno comum. Ganhou minha confiança. Tudo isso enquanto eu pensava que estava conhecendo o verdadeiro Ricardo, não o empresário. E você estava. Pela primeira vez queria que alguém gostasse de mim, não do meu dinheiro ou da minha influência. O silêncio que se seguiu pesava toneladas. Helena levantou-se lentamente, recolhendo sua bolsa. O problema, Ricardo, é que você não sabe mais onde termina o empresário e começa o homem. Talvez nunca tenha sabido. Ela saiu do café, deixando Ricardo sozinho com seu café, intocado. Naquela mesma tarde, ele voltou ao ritmo frenético de reuniões, decisões e negociações. Descobriu que seu vice-presidente havia reativado o projeto imobiliário secretamente, confiando que Ricardo, eventualmente, voltaria à razão. A demissão foi imediata e causou tremores no mercado financeiro. Mas, pela primeira vez, Ricardo não se importava com os números na bolsa de valores ou com as manchetes dos jornais econômicos. Algo havia mudado profundamente nele. O homem que sempre teve todas as respostas agora enfrentava uma questão para a qual não tinha solução. Como reconquistar a confiança de alguém que o havia enxergado verdadeiramente?
3 meses se passaram sem que Helena ouvisse falar de Ricardo. As aulas de arte continuaram. O projeto imobiliário foi oficialmente cancelado, com um comunicado formal da empresa anunciando um redirecionamento de investimentos. O que Helena não sabia era que, nos bastidores, algo extraordinário acontecia. Ricardo havia criado uma fundação anônima para a revitalização de escolas públicas. A primeira beneficiada? A escola onde ela trabalhava. Primeiro vieram os materiais de arte, suprimentos profissionais que Helena só havia visto em catálogos caros. Depois, a reforma do telhado que gotejava há anos. Em seguida, computadores para o laboratório de informática e uma biblioteca completamente renovada. Deve ser algum programa do governo, especulava a diretora, embora as doações chegassem com uma eficiência que não combinava com a burocracia estatal. Em uma tarde de sexta-feira, Helena encontrou um envelope em sua mesa. Dentro, um convite para uma exposição de arte contemporânea no Centro Cultural da cidade. Junto, um cartão simples. Você me ensinou a ver. Agora gostaria que visse algo também. Sua curiosidade falou mais alto que seu ressentimento. No dia da exposição, Helena foi surpreendida ao ver que metade da galeria estava ocupada por desenhos de seus alunos, belamente emoldurados e apresentados com a mesma dignidade de artistas consagrados. Na outra metade, uma única série de desenhos assinados apenas com as iniciais R.M. Estudos do mesmo rosto, o dela, capturado em diferentes momentos durante as aulas. Os traços haviam evoluído de tentativas toscas para um estilo próprio, imperfeito, mas genuíno, que capturava não sua aparência exata, mas algo mais profundo, sua essência. No centro da exposição, uma placa discreta anunciava o financiamento da Fundação Caminhos Cruzados para jovens artistas, de comunidades periféricas. Ricardo estava parado discretamente em um canto da galeria, sem terno, sem assistentes, sem a presença intimidadora de antes. Quando seus olhares finalmente se encontraram, ele simplesmente disse: "Você me ensinou que as coisas mais valiosas da vida não podem ser compradas." Helena se aproximou lentamente, estudando os desenhos com atenção profissional e algo mais emoção genuína. "Você ainda precisa praticar as proporções", comentou ela, com um leve sorriso se formando no canto dos lábios. "Tenho uma excelente professora. Isto é, se ela ainda aceitar um aluno complicado." O silêncio entre eles agora carregava não acusação, mas possibilidade. 1 ano depois, a Fundação Caminhos Cruzados havia se tornado uma força transformadora na promoção das artes e educação em comunidades carentes. O que começara como um projeto discreto para uma única escola, agora beneficiava dezenas de instituições. Ricardo não abandonou sua empresa, mas redefiniu completamente suas prioridades. Reuniões agora terminavam pontualmente. Noites e fins de semana tornaram-se sagrados, e uma vez por semana, sem falta, ele ainda frequentava as aulas de arte, agora não mais como um iniciante completo, mas como um eterno aprendiz dedicado. Helena dirigia o programa principal da fundação, capacitando professores de arte e identificando talentos em comunidades onde oportunidades eram escassas. Seu romance, Caminhos Cruzados, tinha sido publicado, não por uma grande editora ligada ao conglomerado de Ricardo, como ele havia oferecido inicialmente, mas por uma pequena casa editorial independente que ela mesma escolhera. Em uma tarde tranquila, eles caminhavam pelo mesmo aeroporto onde tudo começara. Não como magnata e professora, não como benfeitor e beneficiária, mas como duas pessoas que haviam encontrado um no outro algo que nenhum deles sabia que buscava. Às vezes penso no que teria acontecido se eu tivesse pegado a mala certa. Naquele dia, comentou Ricardo, observando as pessoas apressadas correndo para seus voos. Helena sorriu, apertando levemente sua mão. Talvez a mala certa fosse exatamente aquela que você pegou. A vida raramente segue os planos que traçamos, mesmo para aqueles acostumados a controlar cada variável. Às vezes precisamos pegar a mala errada para encontrar o caminho. Certo,
Na parede do novo estúdio de arte comunitário que inauguravam naquele dia, um quadro emoldurado exibia o primeiro desenho verdadeiramente bom que Ricardo havia feito. Um retrato simples de duas malas idênticas, lado a lado, simbolizando como destinos aparentemente separados podem estar misteriosamente entrelaçados. E você? Já teve um encontro por acaso que mudou sua vida? Aquele momento inesperado que redefiniu seu caminho quando você menos esperava? A história de Ricardo e Helena nos lembra que as transformações mais profundas frequentemente começam com os erros mais simples. Às vezes, nossos maiores tesouros aparecem quando menos esperamos, disfarçados de enganos do destino.